Graça e paz, meus queridos irmãos, que a alegria do Senhor vem estar inundando o seu lar nesse momento, que a presença do Espírito Santo também vem estar viva em nossos corações, na vida da nossa família, em nosso lar, amém? Que Deus abençoe sua vida. Nesse momento eu peço sua atenção emprestada para que nós possamos juntos estar orando e entregando esse momento ao Senhor. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento? Paizinho querido, muito obrigada porque nós conseguimos estar aqui conectados. Obrigada pela internet que nós temos em nossos lares. Obrigada pelos aparelhos que nos permitem estarmos aqui unidos e pela salvação que nos permite estar conectado contigo, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu vida. Nos deu vida quando nós estávamos mortos, Senhor, e presos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque pela Tua graça nós fomos salvos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos feitura Sua, Jesus. Muito obrigada, Jesus Cristo, porque nós fomos criados para as boas obras e o Senhor nos qualificou para que nós pudéssemos andar em boas obras. Obrigada porque o Senhor nos deu um destino. Obrigada porque nós fomos chamados pelo Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro e que esse amor venha estar inundando cada pessoa aqui conectada. Se alguém entrou aqui triste, que ela venha ser renovada em alegria. Se alguém entrou aqui, Senhor, se sentindo sozinho, que ele venha estar tendo a sua fé renovada em saber que o Senhor prometeu a sua própria presença todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Com as palmas celebre. Somente a igreja eu vejo. Neste lugar, todos vem forte. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Levante suas mãos aos céus e cante. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Diferente do que muitos sabem, existe muito poder aqui na palavra. Existem verdades a serem liberadas aos nossos corações e hoje nós estaremos liberando essas verdades. Eu te convido para estar junto comigo fazendo a leitura bíblica que se encontra lá na carta escrita a Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8. Estarei lendo na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Repetindo,
Estaremos lendo a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Façamos juntos a leitura bíblica, e diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Amém? Você pode dizer amém por essa palavra? A palavra do Senhor em João 15:12 nos diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estamos vivendo uma crise mundial tão grande, tão triste, como talvez o mundo nunca tenha passado. Estamos vivendo uma crise na saúde, uma crise na família, uma crise social. São tantas crises que estamos passando, tantos problemas que estamos vivendo, principalmente essa pandemia que tem ceifado vidas ao redor do mundo de tal forma tão violenta e que mais do que nunca precisamos abraçar, precisamos obedecer à vontade do Senhor na nossa vida, porque este versículo de João 15:12 é um mandamento do Senhor, não é um conselho, não é uma palavra simples, mas um mandamento ao qual nós, como filhos de Deus, devemos obedecer, amar uns aos outros como Ele nos amou. Precisamos mais do que nunca demonstrar que Cristo vive em nós. Estamos vivendo toda essa crise e vemos tantas pessoas sendo ceifadas do mundo e nada, o que nós podemos fazer? Nós temos que orar uns pelos outros, sem nenhuma distinção, sem distinção de raça, sem distinção de credo religioso, sem distinção de opção sexual, sem qualquer distinção. Temos que amar a todos, conforme o Senhor nos amou, porque Ele amou a todos. Deus, Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por mim, por você, por todos nós. Precisamos demonstrar este amor de forma verdadeira, não superficial, somente de lábios, um sorriso no rosto, pois assim seríamos como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro uma podridão. Precisamos ser verdadeiros diante do Senhor, amando a todos indistintamente. Pois o Senhor, em João 14:23, na parte B, ele dá uma resposta a uma pergunta que Judas, que não era o Iscariote, fez a Jesus, e Jesus respondeu assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se nós quisermos que o Senhor ouça a nossa oração, se nós quisermos que o Senhor se alegre com a nossa vida, se você quer que o Senhor abençoe a sua família, se você quer que o Senhor ouça a sua oração, você precisa tomar uma decisão de cumprir o mandamento do Senhor. Pois, se nós não o amarmos, não guardarmos a sua palavra,
como Ele nos amará, como Ele estará conosco, como Ele fará morada em nós. Precisamos mais do que nunca obedecer ao Senhor. Queridos, ame a todos, indistintamente. Não rogue praga contra ninguém. Não tende nem para um lado nem para o outro. Não ame demais a um e odeie o outro. Ame a todos, mesmo que você não concorde com ele, mas o ame. Trate com amor, entregue-o nas mãos do Senhor. Vivendo assim, nós estaremos agradando ao Senhor, cumprindo com a sua vontade, guardando os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas leis, os seus preceitos. Amém? Senhor, te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, a Deus, nesta hora pedir ao Senhor que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. E se algum coração entristecido, abatido, que nesse dia, Senhor, seja repreendido todo o poder das trevas. Que possamos, a Deus, estar com os nossos corações derramados diante do Teu altar, para que a Tua vontade reine em nossas vidas. Para que, ó Deus, não olhemos para ninguém com um olhar, Senhor, de intimidação, com um olhar de raiva, com um olhar de rancor, olhando, a Deus, para os defeitos de cada um, porque também temos os nossos. E o Senhor é um Senhor misericordioso, que não pesa o nosso pecado, mas que espera um arrependimento. Senhor, muda os corações, transforma vidas, que haja amor, que haja paz, que haja alegria, que haja, Senhor, empatia uns com os outros, independentemente de qualquer coisa, de qualquer situação, porque a Tua vontade, ó Senhor, é que nós nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Nos ensina, Senhor, a cumprir com a Tua vontade. Incomoda-nos, ó Deus, tira-nos, ó Deus, da nossa zona de conforto e nos ensina a amar o próximo como Tu queres. É o que te pedimos, é o que te agradecemos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Obrigada por tua fidelidade, Senhor. Ainda que sejamos infiéis, Pai, o Senhor permanece fiel. Obrigada, Deus. Aleluia. Pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Glória a Deus! Nesse momento nós teremos a oportunidade de devolvermos ao Senhor, através dos dízimos e ofertas, aquilo que Ele primeiramente tem nos abençoado. E você pode fazer isso através da conta bancária que está aparecendo agora na sua tela, ou, se preferir, vindo de forma presencial no culto e depositando no gasofilácio. Eu te convido também para entregar ao Senhor gestos, palavras, adoração através do seu louvor ao Senhor. Se o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentido que morramos, ou diz assim do
sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto deste lugar. As ondas atendem ao meu sossegai, sejam encapelados a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem adulterar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Nesse momento nós seremos agraciados pela palavra do Senhor sendo ministrada aos nossos corações. Olá, queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Ele pelo privilégio de estarmos unidos, conectados, ligados neste culto de oração, neste culto de meditação e certamente de edificação espiritual. Eu gostaria de aproveitar este momento para meditarmos sobre uma parábola muito instrutiva, a parábola do credor incompassível. Parábola na qual o Senhor Jesus salienta a importância, a necessidade e até mesmo o dever de perdoarmos os nossos irmãos. Nós leremos o texto que está exarado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 18, do versículo 23 até o versículo 35. Após esta leitura, a Maria Eduarda estará cantando um hino de louvor e glorificação ao Pai Celestial. Ouçamos o texto. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser
Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Esta foi a pergunta que o apóstolo Pedro fez ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele queria saber quantas vezes ele, enquanto discípulo de Cristo, deveria estar disposto a perdoar o seu irmão. Ele imaginou que se ele perdoasse o seu irmão 7 vezes, ele estaria sendo verdadeiramente bondoso. Não apenas uma, não apenas 2, não apenas 3, mas 7 vezes. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo ensinar não era que uma pessoa deve estar disposta a perdoar a outra por 490 vezes. O perdão não é uma questão aritmética. É muito mais do que isso. É uma questão de disposição do coração. E por isso, o que Jesus ensina por meio desta palavra é o de que nós devemos estar dispostos a perdoarmos os nossos irmãos ilimitadamente. Não há limites para perdoarmos o irmão que cometeu uma falta e com sinceridade vem ao nosso encontro pedir o nosso perdão. Impulsionados pelo amor, devemos ser capazes de perdoá-lo. É claro que alguém há de dizer que este é um princípio ilógico. Como é que nós vamos fazer isto? Isso é anormal, é ilógico. Eu diria que, do ponto de vista humano, do ponto de vista do comportamento humano, sem dúvida alguma, esta é uma atitude incomum. Mas nós temos que levar em conta que o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso exemplo é o próprio Deus. E é o próprio Deus quem nos concita a fazer isto, fazendo o que Ele pede conosco. Quantas vezes Ele nos perdoa? Perdoa-nos tantas vezes quantas nós vamos a Ele, humildemente e com sinceridade, confessamos os nossos pecados. Na medida em que nós vamos a Ele, abrimos o nosso coração e dizemos da nossa tristeza pelo fato de termos pecado, Ele, em sua infinita misericórdia e amor, nos perdoa. Certamente os discípulos, ouvindo isto, não entenderam perfeitamente, claramente o que Jesus estava ensinando. E por isso ele procurou deixar este assunto perfeitamente claro e compreensível, contando a parábola do credor
incompassível. Através desta parábola, ele nos mostra, primeiramente, que a nossa dívida para com Deus é tão grande que nós não temos meios de saldá-la. Não temos como pagá-la. Ele salienta esta verdade, mostrando-nos exatamente um servo que devia ao seu senhor 10.000 talentos. Talento era uma medida usada para... Era uma medida de peso usada para medir o ouro ou a prata. Para que a gente tenha uma ideia do valor de um talento, basta dizer que um talento só servia para pagar 6.000 diárias de um servo. 6.000 diárias de um trabalhador. Então, aquele homem, aquele servo, devia muito. Ele devia 10.000. O texto não diz como ele passou a dever tanto. O texto apenas deixa claro que, certamente, era ele alguém em quem o seu senhor confiava. E deixou em suas mãos aquela quantia imensa, astronômica. E, de repente, quando o Senhor vai fazer contas, descobre que aquele homem, aquele servo, não tinha como pagar os 10.000 talentos. O que é que o Senhor Jesus está querendo ensinar-nos com isso? Ele também, então, está querendo mostrar que a nossa dívida para com Deus é muito grande. E que nós, enquanto seres humanos, não temos como pagar a nossa dívida. O montante de pecados nossos é imenso. E ainda que a gente queira, ainda que a gente deseje, por nós mesmos, com os nossos esforços, a gente não consegue. E a dívida só faz aumentar. Uma vez que nós pagamos que nós pecamos, por pensamentos, palavras e obras. Então, por esta razão, nós merecemos o quê? O castigo de Deus. E é exatamente isso que Jesus conta. O Senhor daquele homem agora o chama. E ao fazer, então, o ajuste de contas, percebe que ele não tem os 10.000 denários e não tem como pagar. O Senhor fica indignado e manda que ele seja preso, para que ele pague tudo quanto lhe deve. E não apenas ele, mas também a sua esposa
e também os seus filhos. É possível que você diga, mas por que esposa e os filhos? É porque naqueles dias, naquele tempo, a norma, a regra, era que um homem casado era o senhor da sua casa e a sua mulher e os seus filhos eram vistos como suas possessões. Então, se ele devia e tinha que ser preso para pagar, obviamente, a sua esposa também seria presa para pagar. O seu filho ou os seus filhos também. E o rei, então, simplesmente reflete este costume quando diz: prendei-o, que ele seja preso, que a sua esposa seja presa, que os seus filhos sejam presos, até que tudo quanto eles me devem seja pago. Mas aí, aquele homem agora, apavorado, triste, em crise, ajoelha-se e clama, pede misericórdia. E de maneira patética, chega até a dizer: tudo te pagarei. Sê paciente comigo. Me dê mais um tempo. Me dê mais uma oportunidade. Eu vou te pagar tudo. Aquele senhor, aquele rei, sabia que aquele homem não iria pagar, mesmo que ele lhe desse mais tempo. Sabia que aquela dívida era uma dívida muito grande, que aquele homem não tinha a menor possibilidade de saldá-la, mesmo que ele quisesse. O rei, então, apieda-se dele, se compadece dele, tem misericórdia dele e diz: você está perdoado. A sua dívida foi cancelada. Você não me deve mais nada. Que coisa maravilhosa! Que presente maravilhoso! Graça, misericórdia. Apenas isto. Aquele homem foi alvo da graça e da misericórdia daquele Senhor. E Jesus, então, ensina que o perdão que a gente recebe de Deus não advém dos nossos méritos, mas ele é fruto única e exclusivamente da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. É o Deus que olha para nós. É o Deus que vê a nossa miséria. É o Deus que vê a nossa carência. E é o Deus que, impulsionado por um amor grandioso, incomparável, ele nos perdoa. O perdão é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus, repito. É misericórdia de Deus. Aquele homem, então, havia sido alvo disso, desta misericórdia do Senhor. Era de se esperar que ele, motivado pela gratidão, estivesse disposto a fazer o mesmo com os seus
conservos, com aqueles que, por alguma razão, estivessem lhe devendo. Ele deveria pensar: se o meu Senhor me perdoou, eu também devo perdoar os que me devem. Ele deveria pensar assim. E ele então agora sai da presença do seu Senhor, e o texto diz que ele encontra um dos seus conservos. E agora ele age, ele faz exatamente o oposto do que devia fazer. Ele agarra aquele homem. Quando ele foi à presença do rei, o rei não fez isto com ele. O rei não fez isto. Mas ele, indignado, aborrecido, agarra aquele conservo e grita: pague o que me deve. E quanto é que o conservo devia àquele homem? Jesus cita 100 denários. 100 denários dava apenas para pagar o salário de 100 homens. Apenas isto. O salário diário, ou a diária de 100 homens. Apenas isto. Então era uma quantia muito pequena. Enquanto ele devia ao seu senhor 10.000 talentos, aquele conservo lhe devia apenas 100 denários. Era uma quantia insignificante, muito pequena. Só que aquele conservo era muito pobre. Não tinha recursos, não tinha meios. Pelo menos até aquele momento não tinha como pagar. Tudo que ele podia fazer era clamar, pedir misericórdia. Era tudo que ele podia fazer. E ele o faz. Ele ajoelha-se, humilha-se, lança-se aos pés daquele homem e diz: tem paciência, eu te pagarei. Tem paciência. Mas o texto diz que aquele homem que há tão pouco tempo atrás havia recebido o perdão do rei, faz ouvidos moucos para aquele clamor. O coração dele se torna endurecido, petrificado. Ele não se comove, ele não se compadece. Ele queria receber o dinheiro na hora. Paga-me o que você me deve. E como o seu conservo não pôde pagar, ele manda que ele seja lançado na prisão e que ficasse ali até que a dívida lhe fosse paga. Os colegas de trabalho daquele conservo assistiram à cena. E não é difícil imaginar a tristeza que eles sentiram vendo aquele seu colega, aquele conservo, sofrer na mão
daquele homem que há tão pouco tempo atrás havia sido alvo da misericórdia do rei. Eles ficaram muito tristes e, de certo modo, decepcionados. É possível que eles tenham dito, mas como é que ele pôde agir assim? Como é que ele pôde ser tão egoísta, tão duro com o nosso amigo? Como é que ele pôde fazer isso? E tristes e indignados foram contar ao rei. Majestade, aquela pessoa, aquele homem, que alguns instantes atrás, ou algumas horas atrás, o Senhor perdoou. Acabou de encontrar o seu conservo. E o senhor sabe o que ele fez? Agarrou, sufocou, exigiu que ele lhe pagasse os 100 denários que lhe eram devidos. E como ele não pagou, e não pôde pagar, ele o lançou na prisão. O rei, que certamente estava feliz por ter, de certo modo, abençoado aquele servo que lhe devia tanto, diz a Bíblia, ficou indignado e mandou chamá-lo. E quando ele chegou, o rei lhe disse, servo malvado, servo sem coração, por que você não agiu com o teu conservo como eu agi com você? Por que você não fez o mesmo? Eu não te perdoei aquela grande dívida? Eu não fui misericordioso? Eu não fui complacente? Eu não fui bondoso? Eu não fui magnânimo para contigo? Por que você não fez o mesmo? Por que você não agiu da mesma forma, da mesma maneira? Por que não? Por que você mandou o teu conservo para a prisão? Por quê? Se eu não fiz isto contigo? E aí, o rei olha certamente para os guardas que estavam ali e diz, pegai esse homem e lançai-o na prisão, para que ele seja atormentado pelos seus torturadores, e ele ficará ali até que a dívida seja paga. Não é difícil a gente entender que o que Jesus estava querendo dizer aqui é que aquele homem, em última análise, fora condenado a uma prisão perpétua, porque ele jamais poderia pagar aquela dívida. Então ele ficaria naquela cadeia durante todos os dias da sua vida. E aí Jesus conclui esta parábola dizendo, aquele que não perdoa o seu irmão não será perdoado por Deus. Não é estranho que Jesus tenha ensinado isto aqui, porque quando ele ensinou a oração modelo, ele também disse a mesma coisa.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E depois Jesus diz, porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, o Pai Celestial também não nos perdoará. É verdade? Nós precisamos estar prontos, predispostos, determinados a perdoar os nossos irmãos, a perdoar aqueles que venham a nós e que confessem os seus pecados, reconheçam as suas falhas e digam, Senhor, diga, meu irmão, perdoa. Queridos, permita a Deus que sejamos nós verdadeiros imitadores de Deus. Que assim como Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre disposto a nos perdoar, que nós também, impulsionados pela misericórdia, pelo amor, pela graça que dele procede, estejamos prontos para perdoar aqueles que vierem a nós confessando seus pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós queremos nesta hora pedir a Tua bênção, Senhor, para que possamos vivenciar o mesmo sentimento de amor e de misericórdia e de bondade, sentimentos estes que o Senhor, na Tua santidade, em Tua perfeição, vivencia. Ajude-nos também, ó Deus, a, impulsionados pelo Teu exemplo, nos ativarmos na ação de perdoar. Que se o nosso irmão, o nosso próximo, vier a nós e com humildade e sinceridade confessar o seu erro, ó Deus, que estejamos dispostos a estender os braços para recebê-lo em amor, em paz. Por isto, pedimos então que nos ajudes, porque sabemos que esta não é algo fácil, não é algo que podemos fazer com facilidade, mas é possível, sim, porque o Senhor ajuda todos os que querem perdoar. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que essa palavra venha estar te incendiando para que você possa estar brilhando ainda mais pelos lugares que você tem passado e pelas vidas que têm tido contato com você. Lembrando que mesmo chegando ao final desse momento, nossas atividades elas continuam no decorrer de toda essa semana. Se você ainda não tem acesso a essa programação, sinaliza aqui no chat que nós com todo carinho estaremos encaminhando para você. Lembrando também que o link, na verdade, para o culto presencial já será liberado. Então corra, faça a sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E até domingo.